Boa noite a todos e todas. Daremos início agora à segunda e última live de hoje, da primeira edição do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020. Um evento que está reunindo representantes de toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil para debater, todas as quintas-feiras do mês de agosto, os desafios e soluções do setor diante da pandemia do Covid-19. Sabemos que os desafios são muitos, mas juntos poderemos compartilhar experiências, encontrar oportunidades e nos mobilizar numa aliança pela cultura do país. Neste sentido, é mais do que justo agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura do ISS, e ao patrocínio do Centro Universitário IBMR. Obrigado, IBMR, por toda essa força para a cadeia produtiva da cultura. Para esta última live de hoje, trazemos como tema os desafios do mercado do entretenimento. Eu sou Fernanda Borriello e vou mediar o painel Mercado Audiovisual, Adaptação e Oportunidades, que vai discutir os lançamentos de filmes adiados, a produção interrompida, o retorno dos drive-ins e o novo cinema. Não esqueçam de enviar suas perguntas, sua participação é muito importante. Boa live para todos. Para compor a nossa mesa de discussão, apresento os debatedores. César Miranda Ribeiro, diretor-presidente da Rio Filme. Rodrigo de Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da SECEC, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela implementação dos drive-ins fluminenses. E César Monteiro, jornalista do portal de entretenimento Ambrosia e do canal Outcast no YouTube, especialista em cinema com experiência na cobertura de importantes festivais de cinema do mundo. Ainda contaremos com uma participação especial do cineasta Cavi Borges, que entrará na parte final da live. Bom, sejam todos bem-vindos. A boa noite, Rodrigo, César Monteiro. Hoje a gente vai aqui bater um papo, né, sobre esse mercado do entretenimento, sobre o audiovisual. Essa novidade que vem nos trazer o saudosismo dos drive-ins, né? Que, na verdade, praticamente todas as produções tentaram se adaptar ao formato de drive-ins, né? Então, inspiradas, né, nos drive-ins lá dos áureos tempos, trouxeram aqui circo através de drive-in, teatro, drive-in, teve até missa em drive-in, gente. Vocês acreditam que teve missa em drive-in? E isso tudo acontecendo nesse triste cenário aí de pandemia, onde a cultura precisa se reinventar, e a gente se reinventa, né? Sempre. A gente está aqui sempre reprogramando tudo, e é um cenário que a gente não esperava, como a própria outra live estava antes da gente, todos comentaram, mas é um cenário que a gente está tentando se entender como que vai funcionar daqui para frente, né? E então queria que vocês dessem uma boa noite de vocês. Primeiro, o Rodrigo, que está aqui acima à direita aqui no meu vídeo. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Quero dar uma boa noite também para o César, para o nosso presidente da Rio Filme, que está entrando aí daqui a pouquinho. E agradecer pelo convite de estar participando do primeiro Congresso da Cultura. Acho que a gente foi brindado aí com uma iniciativa bacana como essa, num momento difícil como esse que a cultura fluminense atravessa, mas com iniciativas como essa que nos inspiram a continuar batalhando para as coisas voltarem à sua normalidade. Então, agradecer pelo convite, desejar uma boa noite e um bom bate-papo a todo mundo que está aqui assistindo a gente e desejar vida longa, que esse seja o primeiro de muitas edições desse congresso que venham a acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e um bom debate a todos. Valeu, Rodrigo. César, boa noite, César. Tudo bem, César? Dê o seu boa noite aí para todos que estão assistindo. Me ouve aí? Eu acho que o César congelou, né? César, tá ouvindo? Boa noite, César. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas e a todos. Acho que a gente está com problema. Boa noite. César. Boa noite. Pode falar. Boa noite, César. Pode falar. Estamos te ouvindo. É que você está com um delay aí. Está ouvindo? Eu estou ouvindo bem vocês. Sim. Tudo bem, César? Eu tô ouvindo bem.
Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Na medida do possível. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiro, né, para compor essa mesa aqui tão ilustre. E realmente estamos vivendo aí um período bem complicado, bem peculiar, que precisamos muito da reinvenção. Isso daí eu acho que é a palavra de ordem nesse momento, é a reinvenção. E com o auxílio aí dos órgãos de fomento, da área da cultura, estamos sofrendo muito, mas vamos superar tudo isso, vamos superar as adversidades. E, assim, essa questão dos drive-ins, eu costumo brincar com as pessoas dizendo que eu estou sentindo nos anos 70, né, que o drive-in voltou a ser uma coisa super legal. E, realmente, é uma opção excelente, né? Você ter acesso à tela grande, porque eu acho que é indispensável. Filmes são feitos para serem assistidos na tela grande. E foi uma saída de mestre. Esse saudosismo dos drive-ins foi o que salvou muitas produções, né? E aí a gente teve a autorização para que pudessem as produções fazerem suas apresentações, né, neste formato. Como eu falei, até teve missa drive-in. Eu soube de 2 episódios, tá? Uma foi do Padre Omar na Cidade das Artes e outra do Padre Tiago Sardinha na Igreja da Penha. Então, fiquei sabendo até de missa drive-in. E então, assim, todo mundo, em todos os setores, acabaram aderindo a esse formato. Para aqueles mais maduros, né, vem aí as lembranças, o saudosismo. E para quem é mais novo, que não participou disso, né, como eu, por exemplo, não sei, né, vocês, mas eu, por exemplo, não participei. Então, assim, sempre quis ter a oportunidade de participar de momentos como esse. Então, é uma novidade para a geração que não teve essa oportunidade de vivenciar isso. Isso é muito legal. Rodrigo, me diz uma coisa, Rodrigo. A participação da Subsecretaria de Eventos aí, do Estado, né, foi fundamental. Os drive-ins estão funcionando, mas com essas flexibilizações que estão acontecendo aí, a tendência de voltar à normalidade, né, ou não, né, ou não, novo normal. Teve um decreto publicado sobre isso, né, ontem, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente entender que decreto é esse? A gente volta à normalidade? Não volta? Que novo normal é esse? Você tem essa informação? Olha, Fernanda, a gente está começando a história aqui um pouquinho de trás para frente, mas acho muito importante você começar abordando por aí. A gente vai ter oportunidade aqui de falar de como foi esse avanço da volta dos drive-ins. A gente, enquanto Secretaria de Estado de Cultura, a gente viu esse fenômeno renascer aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente teve um papel importante de democratizar isso, levando para o interior do Estado também, através de um decreto que a gente trabalhou para acontecer no governo do Estado e conseguiu, assim, levar para outras cidades. Mas é importante você começar perguntando como é que fica a vida agora depois do período dos drive-ins, né? Porque um dia a vida vai ter que voltar ao normal. A gente não sabe ainda precisar quando, mas a gente está trabalhando muito para que seja o mais rápido possível, lembrando sempre que nesse momento o mais importante ainda é preservar vidas, que a gente não venha de alguma forma contribuir com que essa tal curva de ascendência da doença venha a continuar crescendo. Ou melhor, a gente está com ela em declínio, então a gente não quer contribuir para que ela volte a crescer. Então, Fernanda, esclarecendo a tua pergunta e falando um pouco sobre como a gente está trabalhando isso, eu acho que são 2 pontos importantes que a gente tem que esclarecer aqui para todo o setor, para todo mundo que está nos assistindo. O primeiro é o seguinte, o telefone hoje não parou de tocar porque na última sexta-feira a Prefeitura promoveu um encontro com centenas de produtores de eventos, debateu com o seu comitê de saúde da Covid um avanço nas liberações através de um protocolo apresentado por uma das associações de eventos que compõem esse mercado nosso, que é muito vasto, e a partir de então
a Prefeitura anunciou um decreto de flexibilização. Isso significa que os eventos estão liberados? É importante esclarecer que não. A gente sabe que uma autorização de um evento ela é composta pelo alvará da Prefeitura, o alvará transitório de eventos, que autoriza o evento por parte do Poder Municipal, mas ela também depende de uma liberação do Corpo de Bombeiros através do DDP, o Departamento de Diversões Públicas, que libera, aqui é o órgão liberativo pelo Governo do Estado. Então, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ainda não estão autorizando eventos porque não tem um embasamento jurídico e legal para isso, através de um decreto estadual. É bacana ressaltar que a Prefeitura está um pouco à frente disso nesse processo. Parabéns a quem está trabalhando pela Prefeitura para isso acontecer, e nós aqui no âmbito do Estado vamos trabalhar também. Quanto ao decreto que você perguntou, que saiu ontem, é importante esclarecer. O decreto diz que estão autorizados eventos em espaços até 500 lugares, desde que seja respeitado 1/3 da sua capacidade, ou seja, em torno de 150 pessoas, mas com uma delimitação de afastamento entre as cadeiras de 2 metros. E aí, isso joga a gente numa realidade que não é ainda o cenário ideal para acontecer, apesar de já ser um avanço e já ser uma flexibilização, e também parabenizo a quem já trabalhou por esse avanço. Mas é preciso esclarecer porque, muitas vezes, uma pauta que ela é positiva, se ela é divulgada de uma forma errada, ela acaba se tornando um problema. Hoje, meu telefone não parou de tocar com as pessoas ligando e perguntando, não, o Estado liberou os eventos? O governo do Estado liberou? O governo do Estado, a meu ver, elaborou uma flexibilização que atende muito mais às casas de festas do que necessariamente a esse mercado de eventos que a gente está falando aqui. E aí eu acho que vocês são muito felizes quando escolhem o tema dessa live aqui de hoje e falam de mercado de entretenimento e não apenas de mercado de eventos, porque o mercado do entretenimento vai muito além dos eventos sociais. E eu acho que esse decreto que foi aprovado hoje, publicado pelo governo do Estado, ele atende muito mais aos eventos sociais e às casas de festa. Veja você, Fernanda, que, por exemplo, o que a gente vem trabalhando e balizando é para que a gente possa liberar os eventos com base no estudo feito pela USP, com base numa proposta apresentada pelas 3 principais associações de eventos do Brasil, não estou nem falando de Rio de Janeiro, estou falando de Brasil, que apresenta a ABOC e a AMPRO, e que, dessa forma, num protocolo apresentado com ele, através deles, a gente possa, de forma faseada, e aos poucos liberando os eventos. E hoje, o pleito deles é a liberação imediata de feiras e congressos para acontecer de maneira segura, mas também acontecendo imediatamente. E a gente recebeu esse protocolo, a gente já submeteu no dia de hoje ao nosso Comitê de Saúde, o nosso Comitê Técnico de Saúde, que cuida da política relacionada ao tema coronavírus, e eles estão fazendo essa análise, pediram até a terça-feira da próxima semana para que a gente possa ter uma resposta em definitivo disso, mas é importante salientar que, com todos os avanços que a gente tem, o mercado de eventos ainda não está contemplado da forma que gostaria, mas a gente vem trabalhando duramente nisso. Quando a gente olha para esse decreto que foi publicado hoje pelo governo do Estado, por exemplo, e você pensa na possibilidade de realizar uma feira ou um congresso num centro de convenções de um hotel que, por exemplo, tenha lá a sua capacidade para 500 pessoas. Quando você é autorizado a utilizar só 1/3 disso, você trabalha em cima de um número de 150 convidados, digamos assim, participantes. Mas quando você vai cumprir uma outra determinação desse decreto, que é o afastamento entre as cadeiras com 2 metros de distância de uma para outra, você não consegue ultrapassar 70, 75 pessoas. Então, economicamente, um evento ainda não é viável com essa capacidade de público. E é em cima disso que a gente está trabalhando, e é por isso esse esclarecimento aqui importante. Esse decreto é um avanço, mas eu acho que ele atende muito mais aos eventos sociais, às casas de festa, que também são um setor importante, que precisam ser olhados com carinho, mas o setor de evento ainda não está contemplado 100%, e é nisso que a gente está trabalhando a partir de agora, Fernando. Rodrigo, excepcional o teu esclarecimento, tá? Eu vou começar a falar também, antes eu vou apresentar o César Ribeiro, diretor-presidente da Rio Filme, conseguiu se conectar aí. Boa noite, César. Tudo bem?
Nos ouve, César? Boa noite. Boa noite, desculpe. Eu me preparei para entrar na live pelo computador. Acabou que não funcionou, então eu estou pelo celular. Mas boa noite, obrigado aí pelo convite, é um prazer e estou à disposição aí de vocês nesse período. Maravilha, César. A gente agradece aí a tua participação. Então, aproveitando que a gente começou a falar aqui um pouco, César, a gente teve a conhecimento de um decreto que foi publicado, mas esse decreto não libera exatamente os eventos, né? Liberam eventos sociais, casas de festa, como o Rodrigo estava citando, né? E aí foi importante a gente começar, como o Rodrigo falou, de trás para frente, porque em algum momento isso ia aparecer no meio das perguntas e aí a gente esclarece antes disso aparecer. Então, muito importante esse esclarecimento aí vindo pelo governo do Estado. E a gente estava falando aí da retomada, né, dessa reinvenção dos drive-ins, né, que mexeu com toda a cadeia produtiva, essa pandemia, né, e há uma saída de várias produções foi se reinventar através da ideia dos antigos drive-ins, que funcionavam só para cinema. Mas que aí hoje a gente teve circo drive-in, você teve teatro drive-in, enfim, várias outras várias linguagens culturais que, além do cinema, também se utilizaram dessa estratégia, dessa mecânica, para conseguir angariar público. Inclusive, eu citei um pouco antes de você chegar, que eu tomei conhecimento de missa drive-in, né? Então, já teve de tudo um pouco, não foi só cultura. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho disso, a galera da cultura, da produção, relata muito o seguinte: nossa, o drive-in é um sucesso, né? Todo mundo quer participar de alguma forma, falta vaga para carro nos espaços, né? Mas ainda tem um problema: o custo de um drive-in, tá? Então, assim, a galera da produção relata muito isso, que o custo-benefício, né, para você pagar a estrutura do drive-in, porque quando você tem um espaço, aí você tem que respeitar o distanciamento dos carros por conta da pandemia, né? Você não pode fazer aglomeração. Então, o quantitativo de pessoas que participam desses eventos via drive-in, com certeza, é infinitamente menor do que um show comum, por exemplo, se a gente fizesse a apresentação de um show. E aí, essa problemática ela vem sendo sempre discutida. O formato drive-in é incrível, né? Não só para audiovisual, mas outras linguagens, mas o custo disso. Então, César, eu queria até ouvir de você um pouco, César Ribeiro, né? Queria ouvir de você um pouco, e depois do César Monteiro, o ponto de vista de vocês quanto a isso. Porque, assim, a gente sabe do sucesso e da procura, né, pelos drive-ins, pelo público, porque você não tem mais opção de eventos, né? Os eventos precisam ser não presenciais, como a gente está fazendo agora o Congresso. Mas, assim, o público gosta muito do evento presencial, e uma alternativa seria o drive-in, mas que não comportam uma grande quantidade de pessoas, então muita gente fica de fora. E aí, os produtores relatam do custo alto, né, para poder produzir um drive-in, seja com exibição de filmes ou com outras produções, mediante a capacidade dos espaços. Então, se você puder falar aí, já tiver ouvido essa informação de alguma forma, chegou até a Rio Filmes, chegou até você, ou então, se não chegou, se você pudesse, de repente, falar o que você imagina dessa informação do custo, você acha que isso a gente consegue contornar de alguma forma? Se o poder público consegue incentivar isso de alguma forma também, enfim, para que a gente, nesse momento, como o Rodrigo estava falando, a gente vai demorar um pouquinho a voltar nessa retomada. E quando retomar, a gente não sabe se vai ser nos mesmos moldes, enfim. Então, o drive-in está sendo uma alternativa, mas com um custo alto para a cadeia produtiva da cultura. Então, o que você pode falar sobre isso? Não tenho dúvida. Fernanda, Rodrigo e César, boa noite, e a todos que estão presentes. O mais importante, a Secretaria de Cultura, ela se posicionou junto com a Cidade das Artes, e lá eles fizeram um drive-in, né? Colocaram um drive-in, e a partir do estudo, e teve também a participação da iniciativa privada, e nós da Rio Filme, como o nosso fim é o fomento do cinema nacional, do cinema carioca, nós tivemos fazendo estudos de viabilidade de possíveis cinemas ao ar livre, diferente do drive-in.
Nós fizemos até um teste piloto no Planetário, onde com a presidente Maria Tereza, nós fizemos um teste para 30 carros, né? Não para que fosse um drive-in, mas para que pudéssemos ali estudar a situação, até do impacto que seria ali no Planetário um possível cinema ao ar livre. Então, foi um sucesso esse piloto, e nós hoje estamos com a possibilidade de fazer esse cinema ao ar livre na cúpula do Planetário, ainda está em fase de estudo. Porém, eu acho, a nível pessoal, eu vejo que o drive-in é algo que voltou. Eu, na minha juventude, vivi o drive-in, tive a oportunidade, o drive-in na Ilha do Governador, o drive-in da Lagoa, que na época era uma opção muito boa para todos os jovens, e hoje eu vejo o drive-in como um sucesso que veio para ficar, né? Até depois mesmo que tenhamos o controle dessa pandemia, eu acredito que estaremos curtindo esse drive-in. A Rio Filme é muito consultada por diversos outros municípios, né, do país. Opa, acho que o César caiu, né, gente? Então, enquanto o César, teu xará, César Monteiro, enquanto ele não consegue se conectar, você pode também falar um pouco do seu ponto de vista sobre isso, porque o César estava no momento que eu também concordo. Eu acho que os drive-ins eles vieram para ficar, né? Teve uma retomada muito positiva. Então, mesmo depois desse momento mais crítico, eles continuam, né? Vão continuar fazendo sucesso. Mas sobre isso que a gente estava mencionando, sobre o custo, sobre, enfim, a quantidade de público, e aí, de repente, as produções não conseguem se sustentar com isso, e aí precisa ter um investimento ou da iniciativa privada ou do poder público. E fala um pouquinho o teu ponto de vista, o que você imagina sobre isso? Porque o que acontece é o seguinte, mesmo quando os cinemas voltarem, os convencionais voltarem, vai ser com capacidade muito reduzida. E aí a gente imagina um filme que investiu X na produção e na distribuição. Como é que ele vai recuperar para não ter muito prejuízo se ele vai ter um público muito reduzido? Então, é por isso que muita gente, inclusive, assim, falando num contexto hollywoodiano, tem estúdios que estão preferindo lançar no streaming, como é o caso agora da Disney, que vai lançar Mulan no streaming. Olha aquela grande aposta do estúdio. Aqui no Brasil, eu creio que a coisa vai ser até mais delicada, porque a gente sabe que aqui nós temos grandes produções, né, produções da Globo Filmes, mas muita gente que não tem esses recursos e estava aí planejando lançar o filme por agora. Então, toda ajuda vai ser necessária. E a outra coisa também é o acesso, né? Porque a questão do drive-in é muito interessante, né? Tem um certo romantismo, tá, os anos 70, mas a questão da inclusão, porque o ingresso é muito caro, você, para acessar, você tem que ir de carro, nem todo mundo tem carro, então a inclusão nesse ano, acesso ao cinema, que estava deixando muito a desejar no contexto regular que a gente tinha, eu acho que estamos com regiões, infelizmente, acabou se agravando. Eu acho que o sinal do César Monteiro também está ruim. Vou passar... César Ribeiro, quer continuar do ponto que você parou? Que eu passei a bola quando você caiu com o Monteiro. Agora volta para o Ribeiro e vamos nessa... O problema dos Césares aqui. Bem, eu estava falando a respeito do drive-in, né? Então, o que eu concluo é que a percepção que nós temos hoje é justamente que o drive-in veio para ficar. É algo que
muitos estão nos procurando justamente para ter essa observação de como desenvolver um drive-in. E essa, a parte que nos compete, pública, é justamente auxiliar na curadoria dos filmes, o que eles poderiam botar a nível de filme nacional. E a expertise, hoje você tem empresas no mercado que já estão se estabelecendo, já estão nos procurando, e a única coisa que nós podemos fazer é a interface, né? Entre aquele que tem aquela área e justamente aquele que quer explorar aquilo. O poder público ele entra com a possibilidade da sociedade adquirir gratuidade, os direitos a ver um filme. Hoje a parte da cultura municipal que está na Cidade das Artes está sendo um sucesso, e o drive-in, eu acho que veio para ficar. Essa é a nossa observação, entendeu, Fernando? Não, eu tenho certeza disso. Quando você caiu a conexão, eu falei exatamente isso. Eu falei, também concordo com o César, porque drive-in veio para ficar, independente da pandemia acabar ou não. Eu acho que, como você falou, tem um saudosismo, tem um romantismo, tem toda uma cultura em torno do drive-in. Muitos já queriam retomar os drive-ins, eu vim ouvindo isso mesmo antes de pandemia, e essa é a oportunidade, né? Uma oportunidade que a gente não gostaria de ter, que viesse dessa forma, mas ela está aí. E agora eu vou jogar uma bola para você, César Ribeiro, Rodrigo Castro, porque vocês aqui são poder público, independente, né, de qualquer currículo profissional que vocês tenham, vocês também representam o poder público. Aí, viu, César Monteiro, vou jogar a bola para eles. Chega até meus ouvidos aqui, porque como eu sou da área de produção, faço captação de recursos também, sou atriz, diretora, gestora, então muitos mencionam da seguinte forma: Fernando, o poder público não tem como ajudar a estimular, a fomentar essas produções de alguma forma. Aí eu pergunto para vocês as perguntas que vêm para mim. Existe alguma forma do poder público tentar sensibilizar as empresas? Aí, Rodrigo, as que trabalham com ICMS, César, as que permeiam em torno da prefeitura, seja na lei do ISS, ou talvez que façam algum tipo de permuta ou patrocínio a Rio Filmes, enfim, a produções ou participações, enfim. Será que existe uma forma de fazer uma sensibilização dessas empresas para que elas também possam receber essa proposta de projetos de drive-ins, né? Principalmente de audiovisual, mas de outras produções também, em formato drive-in, ou outros formatos, como o César está falando aí, está testando o planetário, enfim, porque é um momento singular, a gente nunca passou por isso, então várias empresas elas estavam com uma programação de patrocínio de grandes shows, né, grandes eventos, e isso a gente não sabe quando retorna. Então, é uma alternativa para elas também estimularem o fomento a esse tipo de produções. Então, Rodrigo, César, será que vocês imaginam que essa comunicação, essa sensibilização pode ser feita? Porque eu acho que é uma expectativa de quem está nos assistindo, que é pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, de saber se existe essa sensibilização, se o poder público pode, deve, enfim, se ele pode participar ativamente disso. Rodrigo? Fernando, eu acho que o César é muito feliz, e aí eu cumprimento o César dando boa noite para ele, e acho que ele é muito feliz quando ele fala realmente que o drive-in veio para ficar. Isso é uma frase que pode ainda soar estranho para alguém que é de eventos como eu, e que sonha com a normalidade dos eventos, e que trabalha pela normalidade dos eventos, mas o drive-in hoje é uma realidade. Quando ele fala que o drive-in veio para ficar, eu lembro de uma conversa que eu tive hoje com uma produtora que está prestes a realizar um drive-in lá no Castelo de Itaipava, no município de Petrópolis, e que eu conversando com ela, e ela já mal está inaugurando um agora, que deve ser inaugurado por volta do dia 2 de setembro, final de semana do dia 2 de setembro, e aí mal ela está inaugurando ela já quer me mostrar um projeto de Natal, e aí eu em algum momento questionei, mas você está segura da continuidade desse tipo de projeto, para já estar pensando num projeto de Natal? E aí ela me atentou para um fato que eu não tinha pensado. Quando a gente discute aqui a possibilidade de retorno às aulas ou não, e vê um movimento muito contundente dos próprios pais de crianças que não desejam que seus filhos retornem às aulas agora,
você pensa que esse mesmo pai também não vai querer que seu filho volte a uma atividade rotineira de lazer, como um parque de diversões ou como um cinema infantil nos moldes convencionais. Então, ela é muito feliz quando coloca isso e fala, eu estou pensando numa programação de Natal voltada para o público infantil, porque isso eu acho que é uma tendência que não vai morrer. Na verdade, eu acho que a tendência drive-in não vai morrer tão cedo. O que a gente tem são evoluções desse projeto. Esse projeto, como eu falei, chegou até a gente lá na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com projetos acontecendo aqui na capital, tanto o projeto da Cidade das Artes quanto o projeto do Parque Olímpico, e rapidamente a gente começou a ter uma provocação de isso ser levado para outras cidades, e foi nisso que a gente trabalhou. Hoje a gente já vê esses projetos aqui do Rio, da capital, que estão acontecendo já há mais tempo, evoluírem para outras modalidades. Eu vi aqui pelo chat que a gente tem aqui do lado, que vão chegando perguntas dos participantes para a gente, e é legal que vocês tenham essa interação de estarem perguntando aqui para a gente, né, Fernanda? Porque é para isso que o debate serve. Eu vejo uma pergunta aqui chegando, se já tem alguma novidade em termos do que já está sendo feito fora do Brasil, que estão se usando plataformas onde o público fica isolado ali, os famosos cercadinhos, né? E a gente já recebeu lá Vamos prestigiar, Rodrigo. Quem fez a pergunta é o Ângelo dos Santos Matias. Maravilha, abraço para o Ângelo, e respondendo ao Ângelo, sim, a gente já recebeu esse tipo de projeto, que na verdade pensa o formato drive-in numa evolução onde a gente pudesse permitir cercamentos ao lado dos carros no tamanho de 2x2, respeitando 2x2 metros, onde a pessoa pudesse ali começar a poder sair do carro para assistir os shows. É bom a gente frisar, eu acho que a gente está aqui numa mesa que está discutindo muito a parte audiovisual dos drive-ins, mas como a Fernanda falou no início, até missa aconteceu nesses drive-ins, e hoje está acontecendo muito show, muita interatividade, muito programa para criançada, circo. Eu vi uma matéria interessantíssima um dia desses sobre o Circo Babilônia, em Nova Iguaçu, todo em formato drive-in. Então, não é só a produção audiovisual que está recorrendo a esse formato de evento, mas a cultura como um todo. E aí, Fernanda, estão mudando o formato, já mudaram o formato, o Circo de Lona. Aí você tem o Estoril, você tem o Babilônia, você tem o Raduan, todos eles já mudaram o formato. Maravilha. E aí, assim, indo direto na resposta da sua pergunta, como é que a gente tem trabalhado lá? Eu acho que a gente também vem acompanhando essa evolução e a gente ajudou também em diferentes fases. Num primeiro momento, para esses drive-ins acontecerem, eles precisavam minimamente de um decreto que o autorizasse a funcionar. E a gente trabalhou bastante nisso. A gente literalmente ficamos madrugada dentro lá, num processo de convencimento, tanto do nosso Comitê de Saúde quanto do próprio governador. No dia que o governador publicou, estava prestes a inaugurar tanto o drive-in da Cidade das Artes quanto o drive-in do Parque Olímpico, e era de uma quinta para uma sexta-feira, e o projeto inaugurava na sexta-feira, e na sexta-feira sairia um decreto, na sexta-feira do lançamento desses projetos sairia um decreto, e esse decreto foi publicado. Então, a primeira ajuda que a Secretaria teve, o primeiro papel que a gente cumpriu no fomento dessa atividade, foi o papel de autorização desse formato acontecer tanto na cidade do Rio de Janeiro como em todo o estado. Num segundo momento, Fernando, a forma que a gente teve de fazer esse projeto de forma bastante democrática, evoluir para o interior, foi, eu visitei algumas cidades, e aí a gente, junto às prefeituras locais e às secretarias de cultura locais, a gente foi encontrando espaços públicos onde a gente pudesse, pelo menos o espaço onde o drive-in fosse instalado, não ter uma cobrança de locação, porque isso já eliminaria um custo inicial dos drive-in acontecerem. Foi assim em Barra do Piraí, foi assim em Nova Iguaçu, e tem sido assim em outras cidades do interior. Aqui no Rio, o modelo de negócio decolou por si só, mas no interior foi esse fomento. E agora, eu acho que a próxima fase, a partir do momento em que a gente teve um autorizativo da secretária Daniele Barros para voltar a utilizar a lei de incentivo, que até então estava suspensa por conta da pandemia, e a gente, através de uma nova normativa publicada no dia de ontem, a gente volta a poder usar a lei de incentivo. E eu acho que alguns projetos de drive-in já estão chegando para a gente,
se enquadrando no formato da lei. Tem um aqui no Rio de Janeiro, já com uma carta de intenção de patrocínio. Então, é um projeto que a gente acredita que vai ter continuidade e também fazendo uso, além da lei de incentivo à cultura, que eu acho que hoje é o grande capital de fomento que a nossa secretaria tem, a gente também vai, com certeza, a partir do momento que a gente tem a sinalização do governo federal para a liberação da lei Aldir Blanc, com certeza a gente vai receber projetos que contemplam esse formato drive-in. A gente pensa que um modelo de edital que também está sendo pactuado com a prefeitura, porque a prefeitura recebe parte desses recursos da lei e a gente, como Secretaria de Estado, recebe a maior fatia do bolo, mas cada cidade vai ser contemplada e a gente vem dialogando muito com essas prefeituras para que a gente forme os editais mais benéficos possíveis para o setor cultural. Essa lei é uma lei que visa amparar o setor cultural, então a gente pretende lançar 2 modelos de editais, um com teto de R$50 mil e outro com teto de R$100 mil, fora o restante do escopo da lei, que também prevê o auxílio direto ao produtor cultural como pessoa física, mas eu acho que esse modelo de evento, esse modelo de produção cultural no formato drive-in vai poder recorrer a um desses 2 tetos de edital e com certeza a gente vai receber muitos projetos drive-in e vamos ter um olhar todo carinhoso, especial para esse modelo, porque, afinal de contas, por mais que a gente trabalhe para os eventos retornarem em sua normalidade, por mais que a gente trabalhe, e aí fica aqui uma mensagem também para o setor audiovisual, porque no dia de hoje a gente encaminhou para o Comitê de Saúde do Governo do Estado os protocolos de reabertura dos teatros e dos cinemas. A gente vem trabalhando de forma responsável e consciente para que tudo volte à sua normalidade. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem sim que voltar a fomentar os drive-ins, que em outrora eram um sucesso muito grande e que agora viraram a única alternativa. Então, é isso que a gente tem que apoiar. Olha só, olha o que o Rodrigo falou aí, César Monteiro, o público que está ouvindo, olha a dica que ele deu aí. Nos editais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa vai ter um carinho, uma leitura especial aí sobre projetos de drive-in. Olha a dica aí para quem quer captar recurso. Olha, ele não disse nada, né? Mas ele disse tudo. Então, olha a dica aí, Monteiro. César Ribeiro, assim, você tem vamos dizer assim, uma forma mais objetiva de falar do fomento da nível da Rio Filmes, o que de repente a Rio Filmes, né, dentro desse cenário aí está contribuindo com essa expectativa dos produtores, enfim, com a mesma pergunta que a gente estava fazendo anteriormente. Está apoiando algum projeto em si? Enfim, o que você pode falar? Assim que a pandemia iniciou, a Rio Filme ela teve um direcionamento de todas as suas atividades justamente para o âmbito social, né? A nossa preocupação foi logo tentar proteger alguns profissionais que estavam mais próximos e que nós tivemos a colaboração do Estado, né, através da Secretaria de Cultura do Estado e do município, onde entregamos várias cestas básicas, tivemos algumas atividades em conjunto, né, entre os dois entes, e a Rio Filme sempre se preocupando em fazer com que a grande tela não fosse esquecida. Nós criamos o Cinema nas Janelas, que virou um sucesso internacional e fez com que estivéssemos presentes em praticamente quase todos os bairros da cidade. E, a partir daí, os nossos recursos todos foram canalizados para a área de saúde, o que já era de se esperar. E a prefeitura, fazendo um ótimo trabalho a nível da saúde, pôde entrar nesse combate da Covid. E nós nos preparando para esse momento do pós-pandemia. Agora, estamos muito atentos ao que vai nos competir na parte da lei Aldir Blanc. Então, isso é muito importante, e a partir daí, nós vamos, na parte do audiovisual, poder ter aquela percepção dos editais que vamos lançar no mercado.
E isso vai ser muito importante para todos. E esse estudo da parte do drive-in, que é um estudo feito através da Secretaria Municipal com o Estado, certamente irá contemplar algumas pessoas que queiram ter isso aqui na nossa cidade. Mas o importante é que a nossa finalidade é Rio Filme, preocupada com fomento ao cinema, preocupado com essa reabertura das salas de cinema, tanto os nossos 3 cinemas, o Alemão, o Joia em Copacabana e o Imperator, que é em participação com o Estado. Nós temos essa preocupação de, muito em breve, estarmos com uma normalidade e aqui acatando todos os itens de saúde, tanto do Estado quanto do município da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa percepção neste momento e o que passamos para os nossos produtores, que nós estamos atentos e cada dia trabalhando arduamente para esse retorno. Não, maravilha, César Ribeiro. Agora sim, eu queria ouvir um pouco o César Monteiro, porque assim, a gente teve muitas produções interrompidas, né? Tem uma pergunta, inclusive, no chat ali, que chegou para a gente falando disso. Filmes que a gente sabe que demora muito para serem produzidos, e aí, com a pandemia, eles tiveram essas produções interrompidas. E aí, qual é o efeito disso, essa retomada? Enfim, eu acho que o César Monteiro está mais próximo, inclusive, dessa galera, né? Talvez esteja passando também por essa situação, acredito que talvez ele seja um dos casos. Então, assim, qual é a perspectiva dessa virada de mesa? Porque, né, a gente está num cenário muito instável, na verdade. Então, César, o que você me diz um pouco sobre isso? Se você tiver um relato, algum case, alguma situação... Olha, o que eu posso dizer para você... O que eu posso dizer para vocês é que toda a ajuda nesse momento é muito bem-vinda e muito necessária. Porque, é claro, fazer cinema aqui no Brasil já não é uma tarefa das mais fáceis. E num contexto como esse, é muito pior. Mas não só em relação a quem produz, mas eu acho que também deve haver uma ajuda em relação a quem acessa. Porque a população mais carente, ela fica um pouco alijada da vida cultural. E eu acho que agora, com a pandemia, tudo bem, o drive-in, ele é uma boa opção, mas o drive-in, além de um preço alto, ele exige que você tenha um carro por ele, né? O que para as camadas populares pode ser um pouco mais... pode ser dificultoso, né? Oi, César? Alô? Oi? Sumiu o sinal do César. Oi? Alô? Oi? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem bem? Agora sim. Tinha dado sim, estou ouvindo bem. Tinha dado uma travada. Pode Oi, continuar. estou ouvindo bem vocês. Né? Não, eu posso repetir. Não, é o seguinte, eu gostaria de responder fazendo uma pergunta sobre como haver uma inclusão social na cultura agora, nesse momento de pandemia, que você só tem como acesso ao cinema, por exemplo, o drive-in, que é caro, o ingresso é caro, e você precisa de um carro para ir até lá. Quais seriam as opções? Porque realmente está muito difícil. As produções paradas, né? Algumas já estão, por exemplo, as novelas estão retornando, no cinema está um pouco mais complicado, e não só a produção, mas também o acesso, que é importantíssimo, né? Não, eu acho muito pertinente, César, porque, assim, a gente está num momento que a gente não pode ter aglomeração, e principalmente em locais fechados, né? Então, salas de cinema são um ambiente propício à propagação do vírus, né?
E aí, como que a gente consegue incluir, ou seja, como é que a gente consegue fomentar qualquer tipo de cultura que necessite de um ambiente fechado, né, como uma sala de cinema, um teatro? Então, a gente tem que passar para áreas externas, né, que é o caso do drive-in. Então, inclusive, o Rodrigo deve ter visto também, né, Rodrigo? A gente está num grupo de produtores e tudo, aí o pessoal colocando exemplos de drive-in, que, na verdade, não são com carros, são pessoas, né? E você monta áreas específicas com distanciamento. No caso da foto que a gente recebeu lá no grupo, Rodrigo, são tipo uns camarotezinhos suspensos, né? Mas, necessariamente, o custo daquele é mais alto. Mas será que a gente não tem produções com esse formato, fazer tipo áreazinhas reservadas, com distanciamento, onde a gente possa ali ter grupo de 3, 4 pessoas, né, como se estivessem num carro, mas que elas pudessem ir a pé, que eu acho que atenderia isso que o César Monteiro está falando, né? Eu acredito que tenha isso. E agora, uma coisa que eu lembrei agora, Rodrigo, não sei se você vai se lembrar, quando a gente estava lá na prefeitura, chegou para mim lá no Legado Olímpico um projeto não de um evento de drive-in, na verdade era uma campanha publicitária de uma marca muito conhecida de colchões, né? E eles iam fazer a campanha publicitária convidando clientes a estarem presentes numa experiência de drive-in. Ia acontecer lá no Parque Olímpico. Eu não sei se você lembra desse projeto, chegou, acho que isso não foi para frente, mas aconteceu, isso tem mais ou menos 1 ano e pouco. Então, assim, você vê como esse assunto estava no imaginário das pessoas há algum tempo, precisou uma tragédia com a pandemia para isso ressurgir com toda a força, né? Então, voltando aqui esse case, então vocês acham que seriam possível isso, produções como essa, que as pessoas pudessem não ir de carro, como o César Monteiro está falando, porque nem todo mundo tem um carro, né? E esses eventos em áreas abertas fossem em locais de fácil acesso da população, né? Onde tivesse uma linha de ônibus, enfim, que as pessoas tivessem um acesso um pouco mais facilitado e não necessitassem ter um veículo próprio para chegar, né? O que baratearia o custo nesse momento, né? Então, vocês já viram esses exemplos de projeto? Rodrigo, chegou alguma coisa lá na SEQEC? Fernanda, eu acho importante no tocante ao que o César mencionou, porque eu acho que, como eu falei, tudo é um processo evolutivo. Eu acho que, desde o início, a gente foi muito provocado em relação a isso, principalmente nos projetos aqui à capital, quanto o custo de um valor de um acesso ao drive-in. E, assim, eu acho que tudo era a experiência do que a gente estava vivendo naquele momento. No momento em que a gente estava vivendo um isolamento total e que a gente era privado de toda e qualquer atividade, a gente mal saía de casa, aquilo era uma experiência. Você poder sair da sua casa, ainda que dentro de um carro, e contemplar uma produção cultural, que até então você só estava conseguindo contemplar dentro da sua casa, através dos filmes, das séries, dos livros. Eu acho que aquilo era uma experiência. Não era o simples fato de ser um drive-in como era nos moldes anteriores, porque você não tinha... Era uma fuga do isolamento. Você não tinha uma outra opção para além daquilo. Então, naquele momento, eu acho que o que era vendido como produto comercial não era simplesmente uma produção cultural, mas sim uma experiência. Eu acho que a própria utilização da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei Aldir Blanc para projetos ainda no formato drive-in já vai permitir uma democratização do acesso, porque é claro que quando a gente aprova um projeto como esse, a gente tem critérios de aprovação através da nossa comissão de aprovação de projetos que levam em conta valor de ingresso, cotas de ingresso social. Então, isso tudo é um viés que eu acho que a gente evoluindo para uma democratização através do uso das leis, né, seja a lei de incentivo, tanto da cultura, do ICMS, como do ISS, no caso da prefeitura, e a lei Aldir Blanc, principalmente, a gente vai ter uma maior democratização do acesso a esse tipo de projeto. E uma outra forma que a gente tem, já vislumbrando uma volta a uma rotina, é que a gente teve um decreto do governador que autoriza produções culturais em locais abertos, em algumas localidades do estado. Veja que eu sou bem cauteloso quando eu fico citando um decreto, porque eu não quero aqui cometer nenhum erro, mas a gente
já autoriza atividades culturais em local aberto, em regiões onde a curva, a ascendência do coronavírus demonstra clara queda, como é o caso do Noroeste Fluminense, como é o caso do Sul Fluminense, onde a gente, por exemplo, está voltando com um projeto que ficou interrompido por conta da pandemia, que já tinha sido aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, que é o cinema presente nas praças. Então, serão sessões de cinema em praças públicas nessas duas regiões do estado, e eu acho que isso daqui a pouco vai ser uma normalidade aqui na capital também, a partir do momento que a curva de ascendência da doença continue apresentando queda. Então, para além dos drive-ins, eu já vislumbro, Fernanda, outras possibilidades. Como a gente já falou aqui no início também, dentro dos próprios drive-ins, já tem uma previsão de uma possível saída do público num raio de 2 por 2 metros, o que já é um respiro para a pessoa não ter que contemplar uma produção cultural ali dentro de um carro. Então, eu acho que a gente está em franca evolução para as coisas irem voltando a uma normalidade, e a gente tem que continuar fazendo isso com muita cautela, porque a gente falava isso hoje pela manhã lá na secretaria. 100 mil vidas é um número que eu acho que a gente vai carregar o peso desse número por bastante tempo. Não, e as pessoas acabam se tocando da gravidade do problema quando acontece próximo a elas, né? Então, enquanto a pessoa não é impactada num ciclo social, familiar ou de amigos, ela acaba não entendendo o tamanho e a gravidade do problema. Então, a gente, quando tem esse impacto, acaba entendendo, de fato, a gravidade. Então, assim, realmente é necessário todas essas medidas de segurança, a gente não tem dúvida, mas, assim, quem sobrevivia de cultura e de arte está muito impactado, né? Então, foi tão importante o auxílio emergencial, é tão importante o auxílio via Lei Aldir Blanc, é tão importante o edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que contemplou 1.500, né, beneficiários, enfim. Às vezes as pessoas imaginam assim, R$ 2.500 é pouco, né? Mas tinha gente que nem conseguia receber isso, e a pessoa não precisava produzir algo novo, ela simplesmente ia apresentar algo que ela já tinha. Então, isso é muito importante com a receita que vai ser gerada via Lei Aldir Blanc, tanto para o Fundo Municipal de Cultura quanto para o Fundo Estadual de Cultura, os editais vão ficar mais robustos. O que quer dizer isso para o grande público que está nos assistindo? A gente vai ter mais recurso para ser redistribuído. Então, se a gente tinha 100 para distribuir, quando vem a Lei Aldir Blanc, a gente, de repente, vai ter 1.000 para distribuir. E aí, mais gente é contemplada, né? Seja a nível dos municípios, né, do interior, quanto também para a capital do Rio de Janeiro. E o Rodrigo tocou num ponto que é tão importante lembrar, que muitas vezes os municípios, né, a gente fala tanto da capital, né, César Ribeiro e César Monteiro, a gente fala muito da capital, mas a gente esquece muito dos municípios. E tem município que a cultura... a cultura mais conhecida, né, os grandes eventos, eles não chegam, né? Eles veem aquilo pela televisão, né? A gente não consegue fazer chegar, porque, de repente, as empresas patrocinadoras acham que o filé mignon é a capital, é o Rio de Janeiro, né? Então, é importante essa fala do Rodrigo e esse momento dele estar destacando que está chegando o projeto de cinema nas praças em municípios que não são a capital do Rio e outros projetos, é muito relativo nesse momento, porque a gente aqui na capital, por mais que esteja sofrendo isolamento, as produções, como o Rodrigo citou, elas meio que bombaram aqui, né? As produções alternativas. E no interior, o que será que está tendo de alternativa no interior para aquela população? Então, é também uma coisa que quem está nos assistindo se sinta estimulado também a produzir, e a própria Lei de Incentivo à Cultura, né? E o Fundo Estadual de Cultura, ela tem uma divisão de 40% dos recursos para a capital e 60% para os municípios. Então, isso é sempre respeitado. Então, quem está ouvindo a gente, é importante dar entrada em projeto, e se for para o interior, melhor ainda. A secretaria, eu sei que olha com bons olhos, até por conta desse percentual da lei, né? Agora, uma pergunta para o César Ribeiro, que me chegou por outro canal aqui. César Ribeiro, me diz uma coisa, esse drive-in da Cidade das Artes, ele tem sessões gratuitas também? Me perguntaram aqui. Olha, Cidade das Artes, a Secretaria Municipal de Cultura e a Cidade das Artes fizeram aquele projeto. Eu não participei desse projeto. Então, esse é um projeto entre a Cidade das Artes e a Secretaria Municipal de Cultura.
Então eu fico assim um pouco até os maiores detalhes eu não participei. Eu acho que a melhor presidente lá da Cidade das Artes seria se ela Melhor pudesse canal responder o canal. não. Eu não participei da parte do drive-in da Cidade das Artes. Que fica como sugestão aí, de repente também a Prefeitura do Rio se sentir estimulada a produzir eventos gratuitos também, né? Porque, como a gente estava falando, o próprio César Monteiro falou bem intensamente, falta espaços inclusivos para quem não tem condição. E aí, César Monteiro, está vendo uma pergunta aí no chat do seu lado? Será que teremos um novo formato de produções com menor elenco, como já vem sendo feito em formato de clipes e programas de TV produzidos diretamente da casa ou estúdio particular? É uma pergunta do José Antônio Rodrigues. Você que também produz eventos, produz filmes, produz todas as atividades audiovisuais, você acha que a gente vai ter um novo formato? O que você imagina disso? Essa pergunta acho que é com uma luva para você aí. Oi? Me ouve, Monteiro? Monteiro está me ouvindo? Ih, eu acho que o Monteiro não está ouvindo. Ouviu? Ouviu a pergunta? Não, olha. Vocês estão me ouvindo? Quero saber se vocês estão. Agora sim. Eu ouvi perfeitamente. Ouvi perfeitamente. Olha, o que está acontecendo é o seguinte. O que está acontecendo é o seguinte, a gente já está tendo várias produções, vídeos, curtas-metragens, pessoas fazendo de casa, interagindo entre si, só que cada um da sua casa. A gente está tendo também, agora as novelas estão voltando, e agora os atores vão ter que ir marcar os figurinos já de casa, vão ter que dividir os camarins. Também não vai para atores, né? Vai ser uma coisa meio esquisita, né? Mas, assim, todos os protocolos, né, estão sendo obedecidos e tudo. Mas, assim, mas a tendência é essa mesma coisa remota, e o que não for possível fazer remotamente, você ter que reunir todo mundo ali presencialmente, você vai ter que ter uma redução de elenco, por exemplo, divisões de acrílico, isso daí vai ser a nova realidade das produções que estão retomando. Eu tenho visto alguns formatos, tanto em canal aberto quanto canais fechados, inclusive até um programa da emissora mais conhecida, né? Que é um humorístico, também está usando esse formato. Eu soube que eles distribuíram, como ela tem mais recursos, distribuíram um equipamento, né, audiovisual especial para cada ator filmar da sua casa, né? E tem funcionado, eu tenho gostado do formato, independente de quem critica ou apoia a tal da emissora, mas a gente não vai fazer aqui propaganda, né? Mas a gente sabe que é um formato que funciona, está até engraçado, né? Realmente está funcionando. Então, acho que é o novo normal, não tem jeito. Agora, gente, estamos pedindo aqui para chamar a nossa produção o Cavi Borges. Ele é diretor e produtor de cinema, vencedor de 178 prêmios em festivais de cinema, e nacionais e internacionais. Ele é fundador da Cavi Vídeo, locadora referência dos cinéfilos cariocas, que depois se tornou uma produtora e distribuidora. Ele já produziu mais de 200 filmes através de parcerias e redes colaborativas. Só que o Cavi, ele teve um problema de conexão, então ele gravou um videozinho aí e mandou para a produção. Produção, vamos chamar aí o vídeo do Cavi? Opa, queria pedir desculpa que o meu sinal da internet está muito ruim, eu não estou conseguindo entrar, então eu resolvi gravar esse vídeo aí para vocês botarem aí no final da live. Você me perguntou como a pandemia tem afetado positivamente e negativamente o meu trabalho. Eu sou produtor e diretor de cinema, né? Só que eu sou um produtor e diretor de cinema independente. Então, de uma certa forma, os meus filmes são menores, os meus filmes são com equipe menor, são feitos de uma forma menor. Então, a gente conseguiu
apesar da pandemia, continuar produzindo, continuar fazendo, usando principalmente a internet. Eu estou fazendo um longa-metragem chamado Me Cuidem-se, que eu filme à distância, né? Um documentário onde cada um filma a sua quarentena e manda para mim pelo WhatsApp. Eu mando pelo editor pro WhatsApp, e eu e o Bebeto Abrantes, outro diretor, conseguimos fazer o filme mesmo à distância, mesmo não estando presente, já que o cinema é presencial, né? Além disso, eu tenho organizado mostras de filmes online. Agora eu vou começar o Recine, já fiz mostras de filmes da Cavídeo. Então a gente está conseguindo dar o nosso jeito. Lógico que é um jeito novo, diferente, mas a gente está conseguindo se adaptar. Mas eu vejo os grandes produtores que fazem filmes grandes, realmente esses não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo fazer, estão aguardando isso tudo passar. Aguardando isso tudo passar, também essa crise da Ancine também passar, que é um outro problema que a gente está vivendo. Não só a pandemia, mas também a parada da Ancine, que é o outro setor, que é de onde vem o dinheiro do cinema, né? Então, tá difícil, o cinema brasileiro está passando uma dificuldade grande, tá todo mundo aí esperando a pandemia passar e a Ancine voltar, mas no meu caso, como eu sou totalmente independente e consigo produzir através de redes colaborativas e através de parcerias, eu tenho conseguido seguir fazendo. O depoimento do Cavi aí, muito enriquecedor. É um depoimento de quem está na ponta, que faz cultura mesmo, está passando esse perrengue. Cavi, eu sei que você está assistindo aí, não está conseguindo se conectar, mas essa é uma triste realidade, não do setor audiovisual, mas de todos os setores, né? Até passar essa crise toda, né? Fernanda, Oi, fala. Vou te interromper. Eu acho que o vídeo do Cavi mostra o quanto a gente... É uma coisa que eu tenho falado, principalmente essa questão dos drive-ins, não só dos drive-ins, mas de todas as ideias que estão chegando lá para a gente, produções culturais novas, né? Como o produtor cultural fluminense, carioca, ele é criativo, né? Então, eu acho que no momento em que a gente vive, a gente esteve prestes a viver, talvez, a maior crise do setor cultural, ela foi a maior crise econômica, mas em termos de criatividade, eu acho que o setor cultural sempre dá respostas muito positivas nesse sentido, usando a criatividade e o talento que a gente tem para não sucumbir diante de uma pandemia, né? Não, você falou tudo. Se vocês perceberem, né, a cultura ela sempre é que sobrevive no meio de todas as crises e guerras, né? A cultura ela sempre é uma fênix, ela faz as pessoas ainda terem um soprinho de vida, né? Diante de tanta crise, de tanta desgraça que acontece. Então, a gente é criativo, o Cavi com certeza também então vai conseguir se reinventar, superar, o César, todos nós somos produtores, somos agentes fazedores de cultura, a gente consegue se superar a cada dia. Lógico, fácil não é, mas está aí os editais, então o Rodrigo já trouxe uma boa notícia, que são os editais, o César também já falou da ansiedade pelos recursos da Lei Aldir Blanc para a Prefeitura do Rio, também para que a gente possa dar esse socorro aos fazedores de cultura. E aí, a gente está aqui faltando 20 minutinhos finais para a gente terminar aqui a nossa live, e aí eu vou dar uma colher de chá, sabe, para o nosso CEO, que na live anterior chamaram ele, faltando 1 minuto para terminar, e ele ficou muito triste, ele não teve a oportunidade de debater com os convidados suficientemente, a produção querendo cortar a fala dele. Então, para a gente poder chamar aqui para participar, o CEO do Congresso Brasileiro de Cultura do Rio 2020, José Carlos, que gostaria de dar sua contribuição. Tá vendo, Zé Carlos? Eu estou te dando essa colher de chá, hein? Boa noite, Zé Carlos. Boa noite a todos. Né? Quem tem amigo não morre pagão, né? Primeiro, muito obrigado, César, né? César Ribeiro. Muito obrigado, César Monteiro. Muito obrigado ao Rodrigo Castro, né? A você, Fernanda, e a todos que estão nos assistindo. E até eu começaria até pelo Rodrigo Castro. Né? Rodrigo, a gente vê, né, a questão dos drive-ins e, claro, né, a vacina vai chegar. Né? A gente tem expectativa, todo mundo torce, né, que ela chegue, talvez até início do segundo semestre que vem, desculpa, o início do ano que vem, né? É uma expectativa. Mas, mesmo vindo a vacina, que acho que a solução definitiva, né, eu enxergo com muito bons olhos a questão dos drive-ins, principalmente nas cidades onde você não tem salas de cinema.
né? A questão que vocês comentaram muito bem, que é você transmitir na praça algo público, algo gratuito e que resgate a coisa da convivência. Então, a partir dali, você começa a ter uma série no entorno, né? A economia no entorno, né? Eu acho isso assim muito, muito saudável. Até porque me parece que até em regiões da própria cidade do Rio de Janeiro, né, não há sala de cinema, né? Se eu não estiver errado, Campo Grande não tem. Não, tem, né? regiões que não tem sala de cinema. Né? E aí... Em municípios, inclusive. Sim, sim. E aí eu inclusive, junto a essa pergunta, aí eu trago também o César Ribeiro, depois o César Monteiro. Com relação a Rio Filme, eu me lembro que eu escutei, né, algumas iniciativas são produções que não estão nos circuitos, né, nos grandes circuitos. Parece que tem alguma ação no sentido de promover esses filmes, né, no espaço, né? Parece que é um espaço novo que vocês têm em Laranjeiras, me parece. E aí depois eu estendo ao César Monteiro, que produções independentes, né, podem ser muito bem-vindas nesses espaços alternativos, que não serão alternativos, para mim serão espaços definitivos e a ser muito bem explorados, né? Então, é com vocês, né? Começa por mim, ô Zé? Sim, por favor. Zé, obrigado pelo convite. A gente teve uma experiência bacana na minha época de prefeitura, fizemos um evento bonito lá no Museu da Manhã, no Dia da Diversidade. Acho que colocar o pessoal da diversidade pela primeira vez dentro do Museu da Manhã foi uma experiência bacana de ter vivido. Parabéns por aquele evento. Obrigado pelo convite aqui. Eu que agradeço. E, assim, acho interessante. Eu sou subsecretário de eventos lá, né, mas o setor de eventos agora eu vou deixar um pouquinho de lado. E aí também, para a alegria da minha secretária Daniele Barros, que está trabalhando muito pelo setor audiovisual. O nosso subsecretário Vitor Corrêa é um craque, um bom quadro técnico que a secretária importou de Brasília, conheceu ele em Brasília, trouxe para cá, e eles estão trabalhando num convênio que é muito bacana para o setor audiovisual, principalmente para o interior. Eu acho que você falou, frisou bem essa questão das salas de cinema, isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? Principalmente aqui na capital. Acho que a especulação imobiliária fez muitas salas de cinemas que era uma coisa muito tradicional na cidade fechar. Isso também aconteceu em todo o estado. É claro que é uma evolução natural do mercado, mas a gente quer resgatar isso, e aí a secretária Daniela e o subsecretário Vitor fizeram um trabalho bacana de resgatar um convênio com o governo federal, que está reativando 5 salas de cinema no interior, e a gente está falando de sala de cinema de primeiro nível, sabe? Coisa que para o interior vai ter um impacto muito grande. As obras já estão iniciadas em todas as 5 cidades, mas a que a gente vai entregar primeiro é na cidade de Cordeiro, depois logo em seguida Bom Jardim, Miracema, mas é um convênio que foi reativado na nossa gestão e que a gente vai fazer essa entrega das salas de cinema. Ao mesmo tempo, como vemos falando aqui, temos fomentado o drive-in. Acho que a Lei Aldir Blanc vai ser um tremendo sucesso para que a gente possa amparar esse formato de evento audiovisual, não só a produção em drive-in, mas a produção audiovisual como um todo. Estamos estimulando, através da lei de incentivo, o retorno de projetos audiovisuais, como o Cinema na Praça, privilegiando o formato drive-in também. É uma coisa interessante colocar, que eu não consegui falar aqui antes, que é o seguinte: os outros projetos que a gente vem reativando, que estavam paralisados durante a pandemia, a gente também está fazendo uma adaptação para acontecer no formato drive-in. Então, por exemplo, já tem um drive-in acontecendo em Niterói há 2 meses, e no Dia das Crianças a gente vai entrar lá com o Circo do Dedé Santana, que é um projeto incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura, e que a gente vai colocar no formato drive-in, porque é o que é possível dele acontecer nesse momento. Ele estreia no final de semana, no Dia das Crianças, ali no Cine Drive-In de Niterói, que está no caminho Niemeyer. Então, isso é uma articulação também que vai privilegiar o setor audiovisual. E aí, voltando a falar um pouquinho da Lei Aldir Blanc, para finalizar minha fala aqui, Fernanda, e dando aí uma boa resposta ao José, a gente vem observando. Eu estava aqui assistindo a live anterior à nossa, em que o final da live terminou falando da representatividade da cultura no setor público, e eu acho importante a gente destacar isso. Eu acho válido
a gente dá mérito para quem tem, eu acho que o Rio está num franco processo de retomada de protagonismo no setor cultural, e isso se deve a alguns fatores, e eu queria aqui destacar dois deles. Eu acho que o Rio, o setor cultural do Rio, talvez seja um dos poucos setores do poder público onde a gente tem um perfeito alinhamento entre cidade e Estado. Eu acho que a gente tem na Secretaria Municipal de Cultura do Rio e em outras secretarias municipais do Estado, como Niterói, por exemplo, como também de outras cidades do interior, um alinhamento muito bom com a Secretaria de Estado, e isso tem permitido, através das parcerias, através dos convênios, que o setor cultural tenha, assim, um respiro aqui. Então, esse perfeito alinhamento entre os poderes públicos, no momento em que a gente vê uma política federal do setor cultural sendo esvaziada a partir do momento que o Ministério se transforma numa Secretaria Nacional, e a gente aqui consegue dar uma resposta através de uma lei de incentivo à cultura que está sendo revista para ter um processo de redemocratização, privilegiando os projetos do interior, como a Fernanda falou, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o maior investimento em cultura, que foi uma articulação, e aí vai o segundo destaque que eu quero fazer. A gente tem, na cidade do Rio de Janeiro, uma atuação muito bacana de alguns atores. Quero até deixar um abraço aqui, uma boa noite para uma pessoa que eu sei que está nos assistindo, o vereador Rafael Freitas, que conseguiu grandes avanços no setor cultural nas últimas semanas, através de um PDL que impediu que a lei do ISS, que a gente está utilizando ela aqui no fim desse congresso, ela pudesse ser reativada, e já foram 14 milhões de reais em projetos aprovados pela Prefeitura do Rio, e a gente tem uma atuação de total protagonismo na questão da Lei Aldir Blanc, e aí eu quero destacar aqui a atuação do deputado Áureo, que entendeu a importância de defender a aprovação dessa lei em Brasília, escutando o setor cultural. Diferentemente de uma lei que viesse a ser simplesmente uma lei de amparo, era preciso entender de qual a melhor forma essa lei iria, de fato, salvar a cultura nesse momento de pandemia, e hoje a gente vê, através da Lei Aldir Blanc, eu acho que a gente vai viver o maior investimento em cultura feito no Estado e nas principais cidades do Rio de Janeiro. Maravilha, Rodrigo. Bacana, Rodrigo. A gente tem esse panorama aí pela voz do Rodrigo, representando aí o Poder Público Estadual. E aí, como o Zé Carlos já chamou aí, todo mundo aqui para poder responder, então o próximo da fila aí é você, César. Está nos escutando? César Monteiro? O sinal agora tá bom? Monteiro, escuta? Eu acho que o César Monteiro está ruim de sinal, hein? Vamos lá, vá para o César Ribeiro. Ribeiro, teu sinal agora você não cai mais. Agora que você foi para o computador, você não cai mais. Agora voltou, acho que voltou o César Monteiro. Ribeiro. Voltou, César? Tá escutando? Nos escuta? Não, o Monteiro está travado. Está travado, coitado. Travou o sinal dele. Eu acho que a rede dele não está boa, não. O César Ribeiro. César, vou chamar Olha, de Ribeiro. Agora melhorou um pouquinho. Opa, melhorou um pouquinho e parou aí. O Ribeiro consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir, Ribeiro? Então, eu ouço você. Okay. Então vou começar pelo Ribeiro, das questões das produções. Eu me lembro que eu conversando, né? Eu recordo que eu escutei, né, sobre o incentivo do Rio da Rio Filme, com produções que não acabavam não estando presente nos grandes circuitos, né? E que seriam produções que daria luz, né, em um espaço, me parece que da Rio Filme, se eu não estiver enganado, me ajuda se eu estou no caminho certo, Ribeiro. E talvez produções como essa poderiam estar nas praças, né? E depois essas são produções independentes, até que vamos falar com o Monteiro. Bruno, antes, muito obrigado, né, pelo convite que você nos fez, da Rio Filme, ter essa oportunidade de estar com vocês. Eu gostaria de falar sobre o nosso trabalho na Rio Filme, que ficou muito centrado
a respeito de drive-in e não é a nossa expertise. Sim. E a Rio Filme, logo após essa pandemia, nós fizemos isso. Criamos o Cinema na Janela, que é um evento da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que é um evento gratuito e que percorreu 540 quilômetros pela nossa cidade, colocando em vários bairros e as pessoas nas suas janelas vendo produções curtas, né? Porque a gente pensou naquele idoso que estivesse lá, que poderia ver e ter condições de sair. Tivemos a oportunidade de colocar os meninos lá da orquestra da Secretaria de Educação e foi um sucesso. Isso virou um case. Eu fiquei muito feliz quando eu dei um depoimento a uma TV americana e esse depoimento repercutiu pelo mundo inteiro e estimulou outras sociedades a fazerem o mesmo. E esse foi um projeto. E tivemos lá a paralisação de alguns filmes que estavam sendo feitos e que agora, com essa Lei Aldir Blanc, a gente quer retomar com a possibilidade de ter também condições de apoiar essas produções que pararam. Nós tivemos a Solteira Quase Surtando, do Caco Souza, que rapidamente ficaram 3 dias, entrou a pandemia e saíram de cartaz. Esse é um movimento que nós teremos que ter de apoio para retomada. Nós também, internamente, até o Cavi, que entrou agora, é um parceiro nosso, nós já assinamos o contrato. A Cavi está saindo da Cobal para vir para dentro da Rio Filme e nós estamos abrindo a Rio Filme para diversas outras produções através de editais que vão sair em breve. Isso faz com que as Casas Casadas, aquele monumento de 1880, onde nós temos a alegria de trabalhar, vai ser aberto a diversas outras produções. Estamos trazendo a expertise do audiovisual para fazer dali o centro geográfico do audiovisual na cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que a Rio Filme ela venha a demonstrar que hoje ela está preparada para a sua retomada, a retomada do cinema carioca, porque o cinema carioca é o cinema do Brasil. E nós estamos juntos. A Rio Filme, internamente hoje, com os nossos profissionais altamente qualificados, e sempre em conjunto com os outros entes, essa parceria com o Estado ela é muito importante. A secretária Daniele nos abre essas oportunidades. O nosso secretário municipal, Adolfo Conder, o próprio prefeito, faz com que nós tenhamos essa oportunidade de fazer com que a Rio Filme traga de novo protagonismo para o cinema carioca, que é muito importante para todos. E, fora isso, nós criamos podcasts para dar voz aos cineastas, nos preocupamos até com aquele cineasta de periferia, aquele que também tem que ter oportunidade, é aquele que está na Maré, lá no beco, mostrando o cinema para aquelas crianças lá. A única coisa que nós lutamos é para que sejam produções qualificadas, autorizadas, seguindo todos os trâmites. Então, é muito importante. Então, essa é a participação da Rio Filme. Está em constante movimento e sempre conectada à nossa sociedade como um todo. Até porque a identidade, né, do Brasil, não, César, quando a gente fala, né, da produção, né, da carioca, é o que a gente entende, né, como produção nacional. Quando o Brasil é visto como produtor, né, cinematográfico, é originalmente do Rio de Janeiro. É o histórico, é o caráter histórico nosso. Com certeza. Por isso, o Rio de Janeiro acaba estimulando produções de todo o Brasil, né? Isso é muito importante. E a capital estimula também as produções. Sim, ela dá visibilidade no Brasil todo. Exatamente. Eu quero dar o testemunho de reconhecimento a esse projeto que o César mencionou, que realmente virou um case, que é o Cinema na Janela, que muita gente procurou a gente lá na secretaria, César. Em algum momento eu até invejei vocês de ter tido essa ideia maravilhosa,
porque muita gente procurou a gente lá na secretaria, achando que em algum momento o projeto tinha sido elaborado por lá, e eu falei, não, é um projeto da Rio Filme, eu achei magnífico, achei uma ideia de muita sensibilidade, acima de tudo, e foi muito bacana ver isso. Parabéns à tua gestão na Rio Filme, a gente acompanha de perto, a gente faz essa dobradinha de sucesso, e vida longa essa dobradinha, né, Zé? Porque eu acho que é isso que vai fazer com que o Rio volte a ter esse protagonismo que sempre teve no cenário cultural brasileiro. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu estendo até a fala do Rodrigo, né, quando a gente comentou nas praças, né, a solução, né, realmente, né, que vocês deram, que é cinema na janela, é o cinema na praça. É o Sim. cinema na praça, né, exatamente como, né, expôs, como a gente coloca dentro das grandes cidades do condomínio. Mas, principalmente, é uma solução para você levar novamente aonde não tem as salas de cinema. Não, com certeza. E eu vou dar um spoiler pequeno, breve. Em breve nós vamos lançar o Games. Porque nós não podemos esquecer que também faz parte, entendeu? Hoje a Rio Filme está conectada a essa turma que está aí, entendeu? É o audiovisual, são os nerds, são aqueles que fazem os games, e a gente também tem que pensar nessa oportunidade de trazer visibilidade e fazer com que tudo se conecte. Isso é o mais importante, entendeu? Porque hoje, a nossa percepção, desde aquele garoto de 4 anos que está tendo aula, que está produzindo, hoje nós temos vários cineastas com essa pandemia, entendeu? Hoje você vê, eu vejo pela minha filha, ela faz a produção, ela bota a luz, ela quer enquadramento. E tem os aplicativos, né, César? Tem os aplicativos que facilitam, né, a vida do jovem, né? E que ele consegue fazer edição e montagem. E não é isso? Então, a gente tem que aproveitar esse pessoal que está aí crescendo, esse pessoal que está evoluindo. As ideias, hoje, por exemplo, eu recebi 2 produtores de umas séries que eles querem fazer, e são da periferia. Eles estão trazendo as ideias, porque eles hoje sentem que eles podem ser acolhidos. Isso é muito importante. Para mim é um orgulho estar na Rio Filme. Isso aí eu não escondo de ninguém. Todos os nossos 35 funcionários hoje estão conectados a essa gestão, que é uma gestão que ela quer estar junto. É como eu falo, eu não deixo ninguém no vácuo. Todos recebem aquele alento, aquela informação, e isso é importante para todos nós, tanto o poder público, o produtor, porque o que é o poder público do audiovisual, sem a existência do próprio produtor, aquele que quer ter a condição de fazer o seu produto. E nós estamos aí para mostrar o caminho. O mais importante é isso, entendeu? E eu fico muito feliz nessa roda que nós estamos tendo, e eu acho que se ficasse mais 1 hora, dá para esquentar mais um pouco, né? Não, então agora eu vou atiçar também, porque até o Rodrigo, que participou lá do fórum, lá, que é o nosso fórum de cultura mais diversidade, né, que é voltado para a inclusão de mulher, negro, PCD, LGBT, 50+, o ano passado, né, migrantes e refugiados, incorporamos, esse ano os indígenas, né, e até, viu, Rodrigo, estava escrito esse projeto, que também é patrocinado também pela lei de incentivo do ISS, né, tá escrito para a gente fazer lá na Biblioteca Parque, presencialmente na Biblioteca Parque, né, naquele espaço maravilhoso, né, trazendo toda essa energia com uma série de ações. E na Biblioteca Parque, quando eu tive a oportunidade de conhecer o César, né, o César Ribeiro, até comentei com ele que eu falei, olha, a gente vai fazer um evento, gostaria da sua fala, que era na diversidade, mas chegamos antes com a questão da cultura, mas eu comentei com ele porque tem a coisa da animação, e a animação é um mercado bilionário, e lá no fórum, a gente já tinha a meta de, através do caráter da inclusão, criar um grande polo de produção de games e formação de gamers, né? E mostrar para a molecada na periferia que eles podem ter, sim, um plano de carreira bacana, né? Como jogadores de gamers. Eu falei, e nós vamos trazer exemplos, modelos, meninada bacana que ganham fortunas hoje.
todos os melhores times do mundo de games, que são milionários, têm um brasileiro. Os maiores, todos têm um brasileiro. Né? E essa produção, né, que é bilionária, eu falei, tem que estar no Rio. A gente precisa trazer isso. E como já tem produções, né, muito fortes em outros estados. Então, eu acho que a questão do poder público se unir com a iniciativa privada e desse caráter de inclusão, mas que absolutamente é inovação e comportamento, que são as mestras, né? É daí que a gente consegue, né, um dos fatores mudar o jogo. E, claro, nós somos o local de fala. E a ideia é trazer todo mundo nesse contexto. Mas acreditamos piamente que o caminho do Rio pode ser traçado por aí. E, claro, grandes eventos, e a cidade é maravilhosa. Estamos falando de Brasil. O destino Brasil, ele tem que trazer a cultura, ele tem que embarcar a cultura como experiência. E a cultura, aí ela traz ferramentas, inovações, tecnologias, né? A gente tem muito para crescer. Zé Carlos, vamos aproveitar aqui agora que voltou, nosso ponto eletrônico aqui está pedindo para a gente ir para os encaminhamentos finais. Aí eu ia pedir a fala do César Monteiro, ver se ele consegue se pronunciar agora. Independente, César, né? você consegue nos ouvir agora? Você pode fazer suas considerações finais, que a gente está partindo aqui para o encerramento da nossa live de hoje. Vamos lá. Pode falar, Monteiro. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Positivo. Sim. Tá todo mundo me ouvindo? Prossiga. Todo mundo me ouvindo? Sim, pode ir. Sim. Como eu vou repetir o que eu coloquei lá no início. Assim, eu acho que agora toda ajuda é necessária para essa dificuldade, né, da produção e do acesso. Aqui no Rio, o cinema carioca conta muito aí com a Rio Filme. Eu acho que, num cenário já pós-pandêmico, eu acho que o cine carioca ele precisa se expandir, ele precisa se alastrar. A gente tem que acabar com os sem tela aqui no Rio. E o nosso amado Festival do Rio também precisa de uma boa dose de injeção. Não, com certeza, César, com certeza. A gente vai sair dessa, a gente vai sair mais forte, e eu acredito que a cultura, não só no Rio, mas no Brasil, eu acho que ela vai se reinventar, vai sair mais forte. Maravilha, César Monteiro. Eu sou do seguinte princípio, que a gente tem que levar a cultura a todos os locais, e o cinema ele é uma ferramenta, uma linguagem que é fácil fazer chegar, né? Mesmo que a gente não tenha uma estrutura maravilhosa, eu posso dizer para vocês que a gente consegue levar filmes simplesmente com um projetor, né? Uma caixa de som, a gente consegue exibir filmes. E é muito interessante essa informação do Rodrigo, que a gente está fazendo chegar aí, o Estado do Rio de Janeiro está fazendo chegar salas de alto padrão, né, em municípios que possivelmente viviam nessa realidade de repente, um pano branco e um projetor e uma caixinha de som, e essa era a sala de cinema desses municípios. E não desmerecendo esse tipo de atividade, porque esse tipo de atividade faz muito bem a vários grupos, como o Monteiro falou, é inclusivo. Eu, na época que fui diretora durante 7 anos da CUFA, Central Única das Favelas, a gente tinha um projeto que não era o cinema na praça, mas a gente tinha um projetor, a tela, e levava para vários pontos da comunidade à noite, porque, como vocês sabem, numa comunidade muito grande, algumas áreas não se comunicam, né? Então, era importante levar para grupos, né? Uma pequena sala de cinema improvisada, e isso era muito produtivo, a gente conseguia fazer a cultura chegar de verdade àqueles que não tinham acesso.
Então, assim, gente, após a fala de todos, eu queria agradecer Rodrigo Castro, César Ribeiro, César Monteiro, nosso CEO aí do Congresso, Zé Carlos. Acho que foi alguns minutos, 1h30, um bate-papo muito interessante, entre amigos, de uma forma bem informal. Todo mundo que está assistindo está dando um feedback positivo aqui. Então, queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí também. Agradecer o nosso patrocinador, né? E a gente está encerrando, né, a live de hoje. E a próxima live, né, Zé Carlos? Eu chamo aqui, né? Eu chamo a próxima live... Primeira live que vai abordar o Carnaval, perspectivas e possibilidades, que vai discutir como o Carnaval 2021 será afetado. E, de maneiras, as escolas de samba e os blocos vão carnavalizar o amanhã com debatedores Solange Bichara, presidente da Escola de Samba Mocidade Alegre, Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira, carnavalescos da Unido da Viradouro. Rita Fernandes, presidente da Associação do Bloco Sebastiana, e Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Recife, tá? Essa live vai ser às 20h30, não é isso? E às 20h30 teremos a live Impactos da Pandemia nas Festas Regionais, que vai debater os reflexos do adiamento ou cancelamento das festas juninas e de festivais, como de Parintins. O que esperar? Para tanto, traremos como debatedores Gender Lobato, presidente do Boi Caprichoso, Hamilton Tatu, presidente nacional do CONAG, né? Confederação das Quadrilhas Juninas do Brasil, e Naldinho Flores, presidente da Companhia Paraibana de Cultura Popular, Porta do Sol, João Pessoa, na Paraíba. Bastante interessante essa aí. E teve uma última adesão, que é o Marcelo Gruel, da Festa Germânica do Oktoberfest, secretário de Blumenau, né, que mandou um abraço, e representante também da Festa Germânica, do bairro Germânica, né, que é a Festa Oktoberfest. E aí, e tem uma pessoa da Amapá também. Quer dizer, e conseguimos uma outra adesão lá do Sul. Nós estamos do Amapá ao Chuí. Eu aproveito para convidar a galera da Associação de Quadrilhas Juninas do Estado do Rio de Janeiro. Alguns estão nos assistindo aí. Sim, participem. Então, assim, as quadrilhas... Se me chamarem, eu volto aqui para participar, porque falar de carnaval e falar de eventos... agora é com a gente. Ô, Rodrigo, mexeu com a gente, né? Agora é com a gente. Festa popular, né? Onde que a gente não vai botar a mão, né? Já vai a gente se infiltrar aí também. Então, gente... Por favor. Para se inscrever ou obter maiores informações, basta acessar o site congressobrasileirocultura.org e as redes sociais aí do nosso congresso. Amigos, boa noite a todos aí. Foi um prazerzão estar com vocês aqui. Obrigado, até a próxima.